Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco. Vou aplicar uma aula. Esta aula será destinada para os alunos do primeiro ano do ensino médio, com a finalidade de identificar as principais biomoléculas no cotidiano e determinar algumas funções dessas biomoléculas no organismo. Vamos conhecer melhor as biomoléculas, vamos começar os estudos das biomoléculas. Vamos conhecer melhor as biomoléculas que compõem os seres vivos, inclusive nós mesmos. Ou seja, vamos conhecer melhor daquilo que somos feitos naturalmente. Quais são as principais biomoléculas que compõem os seres vivos? Entre as principais biomoléculas podemos mencionar carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas. Caros alunos, por que o termo biomoléculas? O que significa essa palavra biomoléculas? Então, a palavra biomolécula quer dizer que são moléculas que são encontradas exclusivamente nos seres vivos. Ok? Caros alunos, vamos realizar uma atividade simples para fazer a identificação dessas principais biomoléculas. A atividade que eu vou realizar aqui, eu selecionei alguns alimentos que são encontrados na nossa casa para a gente fazer essa atividade. O alimento que eu selecionei foi o arroz. A gente vai utilizar a tabela nutricional desse alimento para a gente ver quais são as biomoléculas que são encontradas na tabela nutricional desse alimento. Eu selecionei o arroz, tem aqui o feijão, tem o leite, pão, biscoito e a margarina. Então, a gente vai fazer uma análise na tabela nutricional desses alimentos e ver quais são as principais biomoléculas que são encontradas na tabela nutricional desses alimentos. Ok? Vamos lá começar. Aqui do arroz, eu transcrevi essa tabela dele para essa folha aqui. Então, o arroz, olhando para cá, no arroz é encontrada a biomolécula carboidratos e proteínas. Então, a gente vai transcrever essa folha aqui. Vamos colocar ela aqui. Então, no arroz, a gente vai ver carboidratos e proteínas. Deixa para lá o arroz. Agora é a vez do alimento feijão. A mesma coisa também, eu transcrevi a tabela dele para uma folha. No feijão, as biomoléculas que são encontradas é carboidrato, feijão, carboidrato, proteínas. O outro alimento foi o leite, que eu passei para cá. O que a gente vai encontrar no leite? A gente vai encontrar as biomoléculas carboidratos, proteínas, lipídios e leite. Ou seja, todas as biomoléculas que vai ter no leite. É um alimento bastante nutritivo. Então, no leite aqui, a gente vai selecionar carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas. Tá? Agora, passando para o pão. Aqui o pão. Tá?
O pão, tá aqui ele vai ter o que? Qual a biomolécula? Carboidratos, proteínas, lipídios. Ok? Vamos lá. No pão vai ter carboidratos, proteínas, lipídios. Agora, o biscoito. Selecionei o biscoito. Aqui o biscoito só vai ter a biomolécula carboidratos. Vamos selecionar aqui. Carboidratos. E agora, no último, eu selecionei a margarina. Transcrevi a tabela dela para cá. Tá? Margarina vai ter lipídios e vitaminas. Após realizarmos essa atividade, podemos perceber que carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas são as principais biomoléculas que são encontradas nos alimentos. Certo? Agora, caros alunos, quais são as principais funções dessas biomoléculas no organismo? Então, vamos lá. Apagando o quadro aqui para a gente fazer. Então, vamos lá. Então, a pergunta que eu fiz para vocês é: quais são as principais funções dessas biomoléculas? Qual foram as principais biomoléculas que foram encontradas após a realização dessa atividade mesmo? Então, foram os carboidratos, proteínas, lipídios e qual outro? Vitaminas. Beleza. Bom, percebam, os carboidratos é um grupo de moléculas muito importante para o organismo, porque a sua principal função para o organismo é o fornecimento de energia, ou seja, então a função dos carboidratos é fornecimento de energia para o corpo, energia para o organismo. É uma analogia como do carro. O carro, a energia do carro sabemos que é a gasolina. Então, para os sistemas vivos,
os carboidratos desempenham a principal função de fornecimento de energia. No nós humanos, essa energia é muito importante para o sistema nervoso. Ou seja, o nosso sistema nervoso, os carboidratos é a fonte primária de energia. E as proteínas? Proteínas, ela para o corpo, para o organismo, ela tem função estrutural. Estrutural. Como assim estrutural? Vamos supor, os nossos ossos, ele tem a função de nos movimentar. Uma parte dele é constituída de uma proteína chamada colágeno. Assim também como para o nosso sistema imunológico, que são os anticorpos, esses que participam na defesa contra os invasores do nosso organismo, eles também são proteínas. Enquanto aos lipídios, uma das principais funções dos lipídios no organismo é de ser de reserva energética. Reserva energética. Reserva energética. Como assim reserva energética? Ou seja, em algum determinado momento, alguns tecidos do corpo, quando não conseguem utilizar, ou seja, quando não tem os lipídios no nosso corpo, o organismo tem outra forma de obter energia. Entra em ação os lipídios, então são como uma reserva energética. É claro que ele também apresenta outras funções, mas a principal função aqui que podemos mencionar é de ser reserva energética para o organismo. E quanto às vitaminas, quais são a função dessas biomoléculas? As vitaminas, elas desempenham um papel muito fundamental para o funcionamento correto do nosso corpo. Podemos mencionar a vitamina A, que é muito importante para a visão. Vitamina A, importante para a visão. E a D. A vitamina D, ela é muito importante para a formação correta, dos ossos. Tudo bem? Caros alunos, para finalizarmos essa aula e para avaliar o aprendizado de vocês referente a essa atividade sobre as biomoléculas, vou aplicar um exercício simples para vocês, ok? Então, vou apagar aqui. Então, vamos lá, eu vou fazer um exercício aqui simples para vocês, tá? Vamos lá.
O exercício, caros alunos, é referente a esse gráfico. A minha pergunta é a seguinte para esse gráfico e com a ajuda das atividades que a gente realizamos é a seguinte. Qual a biomolécula mais abundante no organismo. Então, analisando o gráfico aqui, caros alunos, eu fiz essa pergunta. Qual a biomolécula mais abundante no organismo, conforme esse gráfico aqui? Então, temos carboidratos, está lá no 4, o número que eu criei aqui. Tem proteínas e lipídios e vitaminas. Conforme esse gráfico e com a atividade que a gente realizamos, qual é a biomolécula mais abundante no organismo? Se você analisar com aqui, você vai perceber que o carboidrato tem a maior, tá no maior número, tá certo? Então, a biomolécula mais importante a biomolécula que está mais abundante no organismo é os carboidratos, certo? Por que os carboidratos, alunos? Aí eu pergunto, por que os carboidratos? Por que essa biomolécula Então, é simples. Então, por que essa biomolécula? Porque é uma principal biomolécula, porque é ela que vai fornecer energia para o organismo. Sem energia, o organismo não funciona. Por isso, ela é a mais abundante. Tá? Se a gente perceber conforme a nossa atividade, o gráfico vai ficar assim. Então, respondendo essa pergunta, por que essa biomolécula? Porque ela fornece energia. Certos alunos. Então, essa foi nossa atividade introdutória sobre as biomoléculas, determinando algumas funções dela. Para o organismo. Então, chegamos ao fim dessa aula importante para vocês. Certo? Obrigado.